Você é uma daquelas pessoas que fala, eu não tenho tempo para estar acompanhando aí dever de casa de menino na escola, eu não tenho tempo de brincar com ele, eu não tenho tempo de ir em reunião do colégio. Será que você não tem tempo mesmo? Então nós vamos conversar sobre essa falta de tempo para educar os filhos com a Anita Adas, que é coordenadora pedagógica do Agora Sistema de Ensino e do Ético Sistema de Ensino. Oi, Anita, bom dia, é um prazer tê-la conosco. Bom dia, Luiz Inês, o prazer é todo nosso. Ô, Anita, essa correria do dia a dia tem confundido muita gente, né? Bastante, né? Nós temos sido tomados aí por na verdade, correndo atrás do tempo, né? A gente tem se preocupado bastante com a nossa sobrevivência, em sustentar, assim, em prover os nossos desejos, e temos aí deixado algumas coisas preciosas abandonadas. É verdade. E o que você tem observado, né, nessa sua tarefa aí de educadora, de coordenadora pedagógica, em relação a isso? Os pais, então, andam confundindo um pouco as coisas. Eu digo confundindo porque a gente tem filhos, tem trabalho, tem um monte de compromisso, mas a gente tem que achar tempo para todo mundo, né? Luiz Inês, é importante, assim, a gente deixar bem claro que não é nenhum puxão de orelha, né? Porque senão a nossa conversa acaba tomando um tom assim de puxão de orelha e essa não é a intenção. Na verdade, e aí a pessoa já cai na defensiva, exatamente, né? Não quer nem ouvir. Então, eu me incluo, né? Para começar, acho que é importante, é uma reflexão que não é para os outros, mas é minha também, né? É importante a gente entender que nós vivemos hoje um mundo com muitos apelos, com muita informação. Então, a gente naturalmente, né, ou artificialmente, sei lá, a gente acaba tomado por esses apelos, né? E uma questão de necessidade também, de oferecer para os nossos filhos aquilo que é de melhor qualidade. Então, a melhor escola de inglês, a melhor escola de balé, a melhor. Quando, na verdade, a gente precisa se voltar um pouco para aquilo que é humano, para aquilo que nos constrói enquanto pessoas, né? E acho que aí a gente pode entrar com o termo que você usou, que é a confusão, né? Então a gente acaba, assim, envolvido com um dia a dia maluco, porque nós temos hoje uma vida muito maluca, né? De afazeres, etc., mas a gente acaba deixando escapar questões essenciais, né? Uma coisa importante, assim, é que a gente tem... e aí uso de novo o seu termo, confusão, a gente tem confundido um pouco os papéis das instituições, né? Qual é o nosso papel enquanto família na vida dessas crianças? O nosso papel é de provedor, que representa o sustento, certo? É verdade. De cuidados básicos, né? Básicos mesmo, né? De rotina, de higiene, de alimentação e tudo mais, mas também de autoridade, né? Autoridade, quando a gente fala de autoridade, a gente não está falando de um pai e uma mãe que mandam e desmandam. A gente está falando de uma relação que se estabelece, de uma relação que precisa ter mão dupla. O seu filho precisa construir uma relação, os nossos filhos precisam construir uma relação conosco, né? De confiança, de segurança, saber que o não, ele é dito para o bem, e às vezes suportar as consequências do nosso não, né? Não é tão fácil assim. É mais fácil a gente dizer sim, né? Momentaneamente, é muito mais fácil você dizer o sim do que dizer o não. Então, a gente precisa, num primeiro momento, entender qual é o nosso papel, qual é o papel da escola, qual é o papel do Estado. Eu acho que a gente precisa rever tudo isso. E aí, voltando, né? Fiz todo esse preâmbulo aí para a gente voltar, a gente, então, construir uma relação fundamentada em emoções, em sentimentos. Na verdade, a criança, ela lê o mundo a partir dos nossos olhos, né? Então, se a gente trava uma relação de diálogo com os nossos filhos vão dialogar com esse mundo. Se nós travamos uma relação autoritária, mandona, desleixada,
eles vão se relacionar de forma desleixada, autoritária com esse mundo. Então, acho que assim, um pouco a gente parar, né, e ver o que é prioridade. O que é prioridade na minha vida, né? Vamos dizer, fazer as unhas hoje, ou é assistir a um desenho animado, um filme, né, um DVD com meu filho. O que é prioridade? Às vezes a gente tem dificuldade de abrir mão, né, de algumas coisas. É verdade. E até que quando o filho é pequeno, parece que é mais fácil a gente fazer isso, né? Na verdade, ele não solicita mais. Ele fala, não dá mãe, muita chance, né, da gente isso. escapulir. ele te solicita, né? E já quando o filho tá maiorzinho, tá na adolescência e tudo, né? Aí muitas vezes o próprio filho se afasta um pouco mais, né? O que é natural. E os pais também, às vezes, não percebem esse afastamento, né? E deixam as coisas correrem, né? E quando vê, não sabe quem são os colegas dos meninos, né? Não participa dessa vida dele, né? E isso acaba sendo difícil de recuperar depois, né? Fica, porque cria um distanciamento, né? Quando pequenos, essa questão do cuidado, do estabelecimento da autoridade, da construção, porque a autoridade ela se constrói na relação, né? Quando pequeno, isso tudo vai se construindo e vai delineando um pouco da relação que você estabelecerá com seu filho na adolescência. Uma coisa que a gente tem muito, diz muito, né? Aborrecente, né? Tá trancado no quarto, não quer saber de mim. Escuta, quem é o adulto da relação, não é? Isso precisa ser estabelecido assim, e refletido, pensado e assumido, né? Meu filho não quer falar comigo, não interessa. Quantas vezes a gente não diz assim, tudo bem, você não quer me escutar agora, mas no momento certo eu vou te dizer o que eu tenho para dizer. A gente precisa respeitar o espaço, por exemplo, do pré-adolescente, do adolescente, porque a gente acha que eles estão num momento de revolta. Não é momento de revolta. Na verdade, eles precisam romper com os adultos de sua referência muito próxima. Cortar o cordão umbilical, para que eles se tornem pessoas diferentes da gente. Então, minha filha, meu filho, precisam dizer, mãe, você não sabe nada, você não entende nada, você não me compreende, para que eles possam construir a sua identidade, o seu jeito de fazer as coisas. Então, essa negação, ela é fundamental. E nós, dentro do senso comum, entendemos que isso é uma revolta, que isso é uma rebeldia. Nesse momento, a gente precisa fazer um movimento de dizer, olha, eu respeito, mas eu estou aqui. Eu ainda dou as cartas, né? Vamos dizer, tem uma metáfora bonita que eu li uma vez num artigo, que é assim, filho adolescente é como empinar pipa, né? Você dá a linha, você recolhe a linha. Você dá a linha, você recolhe a linha, né? E nesse movimento, você ouve, você diz no momento adequado. Não adianta você dizer pro menino que está lá esbravejando, chutando a porta, isso, aquilo, que é assim, que é assado, o menino, você não entende? Não, deixa ele chutar. Lógico, estou exagerando, né? Mas deixa ele chutar, mas no outro momento diz, olha, agora você vai pegar o pano, ou sei lá, o martelo, o prego, você vai consertar o que você fez. Porque ele precisa também assumir aquilo que é dele, né? Então, é um movimento tão bacana quando a gente tem essa clareza de que eles estão se construindo como pessoas diferentes da gente, e aí a gente precisa estar atento, né? Precisa estar muito perto, estar de olhos abertos e lembrar sempre que nós somos os adultos e que nós é que precisamos criar este canal de comunicação. Não é a criança, não é o adolescente, é o adulto que tem que criar isso. E olha, a gente fala assim, não tenho tempo. Puxa vida, quando você vai levar o seu filho na escola, e aí, como é que foi tua aula? E o fulano? Ai, mãe, o fulano brigou com a... e aí, mas por quê? Você acha que tá certo? Existem momentos que são momentos, às vezes, até flash,
flashes na vida da gente que são preciosíssimos. Você não precisa passar 24 horas com seu filho para estabelecer uma relação de diálogo. Você só precisa ter qualidade, dar espaço para que essa relação se construa. Uhum. Né? Então mesmo, porque muitas vezes você pergunta, e aí, filho, como é que tá indo na escola? Tudo bem, acabou. E os colegas, tudo bem, acabou, né? Mesmo assim, normal, continue né? perguntando, Assim, né? foi tudo bem? Normal. É, normal, Não é assim? Normal. Mesmo assim, continue, né, perguntando. Continue perguntando. Aham. Continue perguntando, né? Continue se interessando. Porque se você não se interessar, ele vai entender que você não o ama, Uhum. né? Então, às vezes a gente... Ah, mãe, você é uma chata. Verdade, eu sou uma chata mesmo. Mas eu sou uma chata porque te amo demais. Aham. Porque você é muito importante para mim, Uhum. né? E, por enquanto, eu preciso saber de tudo, porque eu preciso te orientar, eu me interesso por você, né? Nada... Eu costumo dizer assim, que tudo pode ser dito, né? Só que a gente precisa saber como dizer. O como, sabe, Luiz Inês, a gente tem tido muita dificuldade com esse como ultimamente. Né? É verdade. Como dizer, como se aproximar, como construir uma relação de respeito, de cooperação, uma relação solidária. Nesse como que a gente precisa pensar. Muito bem. E não cabe à criança e ao adolescente, cabe ao adulto. Ao adulto, isso E mesmo. descobrir. Anitta, eu vou agradecer a sua participação Eu que aqui agradeço, com a gente. querida. Muito obrigada pelas reflexões, né? Fica aí todos nós pensando a respeito disso, que isso vale para quem é mãe, quem é avó, quem é tio, né? Quem é educador de nós, modo né? geral, né? E nós falamos aqui com a Anitta Adas, coordenadora pedagógica do Agora Sistema de Ensino e do Ético Sistema de Ensino. Obrigada, Anitta. Um beijão, até outro dia. Muito obrigada a vocês pela oportunidade. Um grande abraço.